Bom dia, paz e graça. Eu tô aqui com meu amigo que eu encontrei em Burundi. Esse lugar aqui é chamado... What's the name of the town again here? Buhiga. Burrica, that's the name of the town. Esse é o nome da cidade. E o nome dele é Dennis. What's your last name, Dennis? Choyanutse. Choyanonse. Yes. Yeah, Dennis Choyanonse. That's my friend. And ele tem um testemunho muito especial para contar. E eu vou traduzir para vocês em português. Ele vai falar para mim em inglês, porque obviamente eu não sei falar a língua dele. A gente se encontrou aqui enquanto a gente estava ministrando aqui na cidade, ajudando as pessoas. E ele veio contando para mim um testemunho muito interessante sobre uma vez que ele fez uma viagem e ficou perdido no meio do caminho. O ônibus deixou ele e ele teve um encontro complicadíssimo na vida dele. Ele vai contar pra gente. Hey, Dennis, so you told me the story that you're traveling and the bus dropped you someplace. Yes. And then what happened to you? Just tell me the whole story and I'm going to translate to Portuguese. Yeah, I was just traveling on my way to Uganda. Ele estava viajando para Uganda. I was doing my bachelor degree in theology. Ele estava fazendo o bacharelado de teologia e indo para Uganda. Yes. Em Uganda. Yes. Then I was coming from Burundi, just heading to Uganda. Sim, vindo de Burundi para Uganda. But because I didn't know how much I would pay for the trip, Mas ele não sabia quanto que ele ia gastar para pagar na viagem. I was just having a little amount which would help me to reach my destination as I thought. Sim, então o dinheiro dele não era o suficiente para chegar no destino que ele precisava, que era em Uganda. When I left Kampala, heading to Tororo district, Quando ele deixou o lugar chamado de Kampala para um lugar chamado Tororo, um distrito de Tororo, it was coming to the evening time. estava já bem de tarde já. Then the bus dropped me on the way. I have already paid for all the ticket. Sim, e o ônibus, eles tiraram ele do ônibus, mesmo que ele tivesse pago pelo ticket, já eles ainda deixaram ele lá, porque não tinha dinheiro suficiente para terminar de atravessar o local que ele precisava. So when I got out from the bus, then I footed and I entered a very serious bush. Então ele saiu do ônibus e o ônibus deixou ele a pé, sem pena, e era um lugar muito deserto, só tinha muito mato. Looking at the road map, I saw that I have to travel around 150 kilometers. Então ele olhou pelo mapa, ele sabia que ele tinha que andar a pé 150 quilômetros. Yes. That's a lot of way. It's very far. Very É muito far. longe, 150 quilômetros a pé. Yeah. And then So I didn't have any other means to use in order to reach my destination. E ele não tinha outro jeito de pegar um ônibus ou de alguma forma de encontrar o destino dele. So I could not see any vehicle which would pass nearby and take me. Então não tinha outro veículo que pudesse passar para dar uma carona para ele. Era um lugar completamente deserto. So I was to move by foot, thinking that the school was near, but it was very far. Ele achou que andando a pé a escola poderia estar por perto, mas não, era muito longe. I went, then about 10 in the night, Então ele continuou andando e quando chegou mais ou menos umas 10 horas da noite, mais ou menos, very tired and very exhausted, ele estava muito cansado, completamente exausto. I saw the lion which was coming in front of me. E aí ele viu um leão que estava vindo já na frente dele, no caminho. It was my first time to see a lion face to face. Foi a primeira vez que ele viu um leão de frente a frente. So, as you know, the lion is a very dangerous animal. Ai, não. Como você sabe, o leão é um animal muito perigoso, é lógico. My heart said, now it is finished. E na cabeça dele ele dizia assim, agora acabou para mim, não tem mais jeito. The only voice I heard in my mind was to lay down and lay my life unto the hands of the Lord. A única
coisa que vem na cabeça dele, ele falou assim, eu tenho que agora, eu vou só deitar no chão e entregar minha vida nas mãos de Deus, porque não tem jeito de sair dessa. The lion was at least about 20 Meters. 20 meters ahead of me. O leão estava assim uns 20 metros na frente dele, já tinha enxergado ele. So I put down my luggage, then kneel down, I prayed. E aí ele botou as malas dele no chão, ajoelhou e fez uma oração. I said, now, Lord, I'm now with you. I lay my life unto your hands because you are the one to spare my life from the lion. Ele falou, Senhor, agora eu vou deixar minha vida aqui nas suas mãos, porque o Senhor é o único que pode salvar a minha vida desse leão. I remembered the word which says that whoever trusted in the Lord shall never get ashamed. E ele lembrou daquela palavra que diz que aquele que confia no Senhor nunca vai ser envergonhado. I prayed that word. Ele orou essa oração. Then I slept. E aí ele acabou dormindo ali, ajoelhado, It orando. was as if I was in a serious dream. E ele parecia que ele estava assim, num sono muito pesado. Then I slept. Sometimes I don't know how long it took me to stay there. Ele não sabe nem quanto tempo que demorou com ele dormindo ali, naquele chão, em frente do leão. Then a voice told me in a dream, just now wake up and go. E uma voz falou para ele assim, agora se levanta e pode ir embora. Then I woke up and looked behind and in front of me, there was nothing. E ele levantou e olhou na frente dele, para trás dele assim, e não tinha nada. Then I stood up and took my luggage. Let's go, yeah, go ahead. Then, Estão passando aqui, ele tem uma água no chão aqui, ele está tentando sair de lá. Yeah. Então ele levantou e pegou as bolsas dele, then I continued my journey in the night. e ele continuou a jornada dele durante a noite. It was very hard as I was traveling a lot of miles, very tired. Then I arrived to a police station. E aí, depois de ter andado bastante, ele está muito cansado, 150 quilômetros, ele encontrou uma delegacia de polícia. Yeah, then they stopped me and asked me where I'm coming from. I said that I'm a student at a Bible school. I'm coming from Burundi. Now, I don't have any other means. I have paid all my money which I was having. Now they left me on the way. That's why I'm just moving in the night. E aí ele falou que ele contou a história que estava acontecendo com ele e que ele foi deixado no caminho e ele não tinha como ir embora para casa e uma chance que ele tinha era ir embora a pé. Ele andou 150 quilômetros a pé. E eles deram um pedaço de pão seco para ele comeu e deram um local para ele dormir. You know, sometimes our body is very weak. I was feeling the lion again approaching me, but there was nothing. Sim, ele parecia, o corpo da gente é muito cansa fácil, é muito fraco. Então ele estava sentindo que o leão estava sempre aproximando dele. Then the policeman asked for my passport. Then I showed it to them, and they showed me where to sleep, just on the veranda near the house. Sim, ele estava com tanto medo que parecia que o leão estava sempre acompanhando ele. Então eles pediram o passaporte dele e ele mostrou tudo para ele, viu que ele estava certinho, deram um lugar para ele ficar. So I pulled out my whatever blanket, what I was having, the sheets, and then I covered myself. But it was around 4 a.m. Então aí ele tinha umas coisas na bolsa dele, ele pegou um lençol, botou assim, deitou, era mais ou menos umas 4 horas da manhã, no local que eles deram para ele dormir. I was very, very hungry, very tired. Ele estava com muita fome, muito cansado, Thinking what I should do in order to reach my destination because I didn't have extra money. então ele não sabia o que ele ia fazer, porque ele não tinha dinheiro para alcançar o destino dele e estava com muita fome. Yeah, then
the policemen protected me until morning 5 a.m. That is when they woke me up. Isso, então, what time did they wake you up? 5 a.m. Então eles levantaram ele 5 horas da manhã. Then they gave me water and I washed my face and So washed they my didn't give you hands. bread before? Did they give you bread before? Yeah, after washing my hands, Yes. they, Ok, então vamos recapitular. Depois que ele lavou as mãos, eles deram um pedaço de pão para ele e levantaram eles às 5 horas da manhã para ele tomar um café. yeah, they gave me a cup of tea and bread. Eles Then I ate. deram para ele um pedaço de pão e um copo de chá. They gave me extra money to pay for the bus. Até deram para ele extra money para pagar pelo ônibus. By 6 a.m. I took my bus and reached the destination of the E school. 6 da manhã ele pegou o ônibus e encontrou e conseguiu chegar no destino dele. By 7 a.m. I was at school. Then I explained to He tell the others miracle. what it happened, the miracle I saw. Then they really cried and said, really, God has spared you. Yes. Aí quando ele chegou na escola era 7 da manhã, depois que ele pegou o ônibus por mais ou menos 1 hora. E aí o pessoal contou para todo mundo na escola o que aconteceu com ele. Então todo mundo entendeu que foi um milagre de Deus, que Deus salvou a vida dele do leão, né? It is from that time that I realized that God has a good plan for me. Amém. E naquele dia ele percebeu que Deus tinha um bom plano na vida dele. So I was encouraged to continue to trust the Lord in times of hardship. Então eu fiquei assim muito encorajado a confiar no Senhor mesmo em tempos de dificuldade. It became a very serious testimony among the wonders that the Lord can do. E aí se tornou um testemunho muito grande para ele contar para as pessoas em relação ao que o Senhor pode fazer na nossa vida. Thank you everyone, be blessed. Muito obrigado a todo mundo que assistiram esse vídeo. Deus abençoe você. Eu quero dizer para você que Deus tem a solução para o nosso problema. O Senhor pode nos dar livramento na hora que a gente precisa. Só precisa de fazer o seguinte: eu vi que ele ajoelhou no chão, orou e descansou. A palavra de Deus diz que não se ouviu dizer, não se ouviu falar, nem se conhece um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que descansam nele. Então que você possa receber essa palavra em nome de Jesus e ser abençoado. Que você descanse no Senhor, mesmo que o leão venha querer comer a sua vida, acabar com a sua vida, descanse no Senhor. Tá aí a molecada a turma. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Paz e graça.